Olá! Hoje eu vou comentar contigo algumas coisas interessantes sobre carboidratos. É um grupo de biomoléculas que tem uma característica bastante interessante. São as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos. E o que são carboidratos? Para que os animais usam esses carboidratos? As células animais, os tecidos animais, para que usam isso? Como é que é a cara da estrutura de um carboidrato? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, primeiro, o que são os carboidratos? Os carboidratos eles são um grupo de biomoléculas definidos com base na estrutura. Então, eles têm um padrão estrutural comum à grande maioria dos carboidratos, que é esse padrão que vocês estão vendo aqui de CH2ON, que também pode ser interpretado como carbono hidratado ou hidrato de carbono, daí o nome carboidrato. Se a gente der uma olhada na estrutura de um carboidrato bastante comum, que nem a glicose que a gente está vendo aqui nessa figura, a gente vai observar que essa glicose tem 6 carbonos, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 oxigênios também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 12 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí então CH2ON, 6 de carbonos, 6 de oxigênio e 12 de hidrogênio. E essa regra vale para a grande maioria dos carboidratos. Existem algumas exceções, existem carboidratos que apresentam modificações na estrutura. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Agora vem um outro ponto interessante, que é o seguinte: para que os animais usam esses carboidratos? Quer dizer, para que uma célula animal precisa ou para que ela usa carboidratos? Quais são as funções que esse grupo de biomoléculas pode assumir num animal? Quando a gente pensa em carboidrato, geralmente a gente pensa em açúcar, ou às vezes em massas. Então a gente está associando esses carboidratos a uma característica nutricional, ao valor energético. Então a gente associa carboidratos à fonte de energia, o que está correto. Carboidratos, de fato, têm essa característica de serem usados como fonte de energia pelas células animais. Se a gente observar aqui essa animaçãozinha, a gente observa que na batata, por exemplo, nós vamos ter carboidratos. Batata é uma grande fonte de amido, que é um tipo de carboidrato. Então, dentro das células da batata, a gente vai encontrar estruturas que seriam os grânulos que contêm amido, que é essa reserva de energia. Depois a gente vai ver como é que é a estrutura desse amido, para que serve isso, como é que uma célula usa essa história desse amido. Mas, pensando em energia, a gente vai ter os carboidratos sendo, no fim das contas, usados numa via chamada de glicólise, sendo usados por uma série de reações que vão fornecer ATP, vão promover a conversão de ADP em ATP, que é como se fosse uma moeda comum de energia para as células. Mas, apesar de ser uma função muito importante para os animais, essa condição de fornecimento de energia, de obtenção de energia a partir de carboidratos, não é a única função, não é a única situação em que as células animais usam esse grupo de biomoléculas. Carboidratos podem estar associados, por exemplo, à estrutura e proteção dos animais, ou dos seres vivos em geral. A gente tem, por exemplo, aqui a celulose, né, que está sendo mostrada tanto aqui nessa figura quanto nessa animação,
como uma molécula, um tipo de carboidrato que faz parte da estrutura de vegetais. Então ela está envolvida na parede celular dos vegetais, ela é parte muito importante dessa parede celular dos vegetais. Ela pode ser usada em alguns animais como fonte de energia, não que os animais consigam digerir a celulose, mas micro-organismos que vivem no digestório desses animais conseguem e liberam produtos que são aproveitados pelos animais. Então a celulose teria essas duas funções, como estrutural em alguns seres vivos, nos vegetais e em alguns micro-organismos, e alimentar em animais. Ainda quanto a esse aspecto de estrutura e proteção, a gente vai encontrar nos carboidratos outras funções. Por exemplo, a gente vê aqui um caranguejo cujo exoesqueleto é formado por quitina, um carboidrato também de bastante importância. A gente pode até observar aqui a estrutura dessa quitina montando filamentos com nanofibras que vão dar essa característica de rigidez a esse exoesqueleto, portanto, uma característica de proteção e de estrutura a esses animais. Ainda como exemplo, nessa questão de estrutura e proteção dos carboidratos, nós temos também essa questão do glicocálice, que, como está sendo mostrado nessa figura aqui, aparece como um revestimento de algumas células. Então toda essa estrutura aqui, que parece uma região com pelos, mas na verdade isso é uma micrografia. Então isso aqui é um aumento muito grande, a gente pode ver aqui essa barrinha de 0,1 micrômetro, dessa região. Aqui estão representadas células da superfície interna dos vasos, do endotélio. Essas células que estão marcadas aqui, o limite delas está marcado por essas setinhas verdes, apresentam na sua superfície essa camada de carboidratos expostos que permitem a adesão de algumas células circulantes, leucócitos, por exemplo, e participam no processo de defesa. Então, não só uma questão estrutural, permitindo essa adesão das células, mas também uma questão de defesa. Células que vão se aderir aqui e podem migrar para fora do vaso, uma situação de infecção ou de lesão tecidual. Mantendo esse mesmo aspecto de resposta inflamatória, mecanismos de defesa, mecanismos de reconhecimento, nós temos carboidratos sendo usados como mecanismos de reconhecimento do que é próprio ou não de um organismo. Então, nessa figura que está representando aqui os grupos sanguíneos ABO, a gente tem em vermelho representadas as hemácias, e esses hexágonos colocados aqui representam diferentes tipos de carboidratos expostos na superfície das hemácias, que são os antígenos. A, mostrado aqui, contendo esse carboidrato de N-acetilgalactosamina, o tipo B, contendo uma galactose a mais, o tipo AB, que apresenta os dois, e o tipo O, que apresenta só esse conjunto de carboidratos, uma fucose, duas galactoses e uma N-acetilglicosamina. São tipos diferentes, mas essa composição básica está presente em todos os grupos, inclusive no O, que é considerado como não apresentando antigenicidade em questão desse agrupamento. Nessa questão de sistemas de proteção, os anticorpos, que são proteínas majoritariamente, apresentam também algumas regiões com carboidratos ligados a essas proteínas, que interferem na resposta imune que vai ser desencadeada por esses anticorpos ligados aos respectivos antígenos. A gente pode ter também outras funções relacionadas à estrutura, como a função de lubrificação. Essa animaçãozinha aqui mostra a presença de um líquido chamado líquido sinovial em algumas articulações, e esse líquido promove uma lubrificação da parte interna das articulações, impedindo o desgaste de cartilagens. E esse líquido sinovial, essa
alta viscosidade desse líquido sinovial é dada por carboidratos que estão nessa solução. Dessa forma, a gente viu que existem várias funções e várias disposições possíveis para esses carboidratos. Então seria interessante a gente dar uma olhada na estrutura dessas biomoléculas para entender um pouquinho melhor como é possível obter essa diversidade funcional que foi apresentada. Antes de entrar diretamente na estrutura dos carboidratos, é importante a gente ver um padrão estrutural que vai ser encontrado nos carboidratos e também em vários outros grupos de biomoléculas, que é um padrão de agrupamento, um padrão de monômeros, oligômeros e polímeros. Esses termos se referem a partes que compõem uma determinada biomolécula. Então, esse sufixo meros, do grego, significa parte. E monomeros, então é uma parte. Oligômeros, esse óligo se refere a poucas partes. E polímeros, o prefixo poli, se refere a muitas partes. Mas o que são essas partes? Então, os monômeros constituem as partes fundamentais dessa estrutura em monômeros, oligômeros e polímeros. E esses monômeros são moléculas. Então, como a gente pode ver nesse esqueminha aqui, uma ilustração genérica de um monômero, mostra que seria uma molécula composta, portanto, por vários átomos. A gente precisa ter cuidado para não confundir o conceito de monômero com átomo isolado. Os monômeros são moléculas. E esses monômeros vão constituir uma estrutura que pode se repetir poucas vezes, no caso dos oligômeros, ou muitas vezes no caso dos polímeros. Então, se a gente representar aqui os monômeros como um agrupamento, que está mostrado nesse botãozinho aqui rosado, a gente vai chegar a uma representação semelhante ao que é encontrado em vários pontos no estudo das biomoléculas. Frequentemente a gente encontra nas biomoléculas os monômeros representados por uma esferazinha, por um retângulo, por uma figura geométrica única representando o monômero. E aquilo, então, estaria contendo uma pequena molécula que seria esse monômero. As ligações entre monômeros nas biomoléculas normalmente são ligações covalentes. Existem situações em que você pode ter outras ligações entre monômeros, mas na maior parte dos casos a gente encontra ligações covalentes entre monômeros. Nesse caso, então, aqui a gente pode ver a formação de um dímero, que são duas unidades covalentemente ligadas entre si. Essas ligações podem então acontecer um pouco mais do que 2, a gente pode ter 4, 8, geralmente até 9 unidades são considerados oligômeros. Dependendo do grupo de biomoléculas, esses oligômeros podem ou não apresentar ramificações. Nos carboidratos a gente vai ver que é possível, mas isso não vale para todas as biomoléculas. E quando esse número de unidades aumenta muito, a gente passa a ter os polímeros, que também podem ou não apresentar ramificações, dependendo do grupo de biomoléculas que a gente for tratar. No caso particular dos carboidratos, eles podem ter ramificações também. A quantidade de monômeros num polímero varia muito. Nos carboidratos, por exemplo, nós podemos encontrar centenas de monômeros formando um polímero. Então, se a gente fizer um paralelo desses monômeros, oligômeros e polímeros, especificamente com os carboidratos, a gente vai ver que para os carboidratos os monômeros são chamados de monossacarídeos, como a gente vê aqui os exemplos da glicose, da frutose, da galactose. Os oligômeros são os oligosacarídeos, os exemplos que a gente vê aqui da sacarose, da lactose e da maltose, que são disacarídeos.
E os polímeros são os polissacarídeos, como os exemplos que a gente vê aqui do amido e do glicogênio. Mas a gente vai ver mais detalhes sobre essas estruturas na próxima parte desse tópico de carboidratos. Até mais!